Fala, galera! Estamos aqui a mais um podcast. Fico feliz com vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando neste momento. Já chega dando like no vídeo, se inscreva no canal em letras vermelhas embaixo, já ativa o sininho das notificações para todos os conteúdos publicados em nosso canal, o YouTube possa enviar diretamente para você. Hoje estamos com um convidado incrível e mais que especial. Esse convidado vai trazer uma história para vocês, eu creio que vai impactar a sua vida, tá bom? Hoje com a gente, pessoal, Jorge Romualdo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, irmão. Para mim, se torna um prazer, uma alegria, né, participar desta programação. E também já pedindo que os irmãos participem, né, no YouTube, canal do YouTube do nosso irmão, que é uma bênção de Deus. Você vai aprender muito, vai poder glorificar a Deus na vida do nosso irmão. Bom, pastor, seu sobrenome é Schreiner? Schreiner, né? É alemão? É alemão, né? É um sobrenome um pouco diferente. Existe muito Schneider, né? Schneider. Mas Schreiner não existe tanto. Schneider eu já tinha ouvido. Tem Schneider, um jogador, Schneider. Isso. Que benção, pastor. Bom, hoje estamos aqui nesse podcast, ele vem trazer um pouco da sua história. Pastor, eu quero trazer uns pontos aqui que eu creio que vai ser bênção. Queria que o senhor contasse um pouco das suas experiências, entendeu? O senhor é pastor, né? E missionário também, né? Sim, irmão, né? A gente foi ordenado ao pastorado em 2013, mas em 1994 nós começamos a nossa trajetória missionária. Nós começamos bem jovens, né? 28 anos de idade. Tínhamos um filho, né? O mais velho, que hoje tem 33 anos. Então foi uma chamada e uma dedicação total ao reino de Deus, né? Foi uma entrega sem nenhuma dúvida de que Deus iria nos abençoar. Que tremendo, né? Antes de vir o pastorado, o senhor foi missionário primeiro. Sim, né? Quando nós fomos o primeiro campo missionário, né? Foi na nossa Serra Gaúcha. Foi ali exatamente no campo da Assembleia de Deus de Ivoti, o campo eclesiástico de Ivoti. Tinha vários municípios, né, que a gente fazia missões. Então, ali comecei na cidade de Presidente Lucena, perto de Ivoti. Ali começamos nosso trabalho, depois fomos a Picada Café. Hoje, em Picada Café tem um trabalho, tem uma igreja e um campo autônomo, né, um pastor. Hoje que temos uma igreja construída mesmo. E também em Presidente Lucena também tem hoje campos autônomos, né? Isso quando nós começamos em 94, 95, né? A obra missionária nesses lugares aí. Que bênção, tremendo. E qual foi as experiências que o senhor já teve nessas caminhadas? Sei que deve ser diversas, né? Mas conta pra gente uma delas aqui, pastor. Sem dúvida, irmãos. A gente, às vezes, de tantas que a gente tem, não é? A gente acaba até um pouco se esquecendo e pensando qual vamos contar, não é? Mas uma das experiências recente, quando nós assumimos a Assembleia de Deus de Picada Café, fica na Serra Gaúcha, né? No pé da serra, ali em Nova Petrópolis, ali. Eu estava em Presidente Lucena. O nosso pastor, na época, o pastor Cláudio Silva, hoje está na África, ele nos enviou para Presidente Lucena. E aí um dia ele aparece lá em casa, um dia de tarde, e me diz que eu tenho que ir para para Picada Café. E aí então nós aceitamos o desafio do pastor e eu disse que ia. Sim, não tem problema. Eu vou, porque o missionário que ali estava, ele, como diz o ditado, ele anoiteceu, mas não amanheceu, desapareceu. Né? Fugiu era uma cidade de origem alemã, não é? E então era muito racismo na época, então ele desapareceu. Nem pensou na obra. Não pensou, irmão, não aguentou, não é? E aí então nós fomos, só que nosso carro não tinha arranque, né? E não tinha farol também. Era uma Brasília. E aí, então, uma experiência, a irmã Tânia foi com uma lanterna pelo lado de fora, né, iluminando na BR-116.
e iluminava com uma lanterna e dizia mais para lá, mais para cá. E não tínhamos o farol no carro, mas uma experiência que a gente não deve nunca de faltar o compromisso com Deus, né? Com Deus, né? Com Deus. E foi uma grande experiência. Saímos de lanterna na BR-116, mas não deixamos de cumprir a nossa missão, né, de pregar o evangelho. É que eu creio que o reino de Deus requer muitas das vezes se doar, né? Que nem nessas áreas. Tem momentos que eu creio que a pessoa não esteja com vontade de fazer, mas é necessário que faça, né? É necessário, né, irmão? Muito mais se a gente assumir o compromisso, né? A Bíblia também nos fala que aquele que põe a mão no arado não largue, né? Então a gente assumiu o compromisso e segue até hoje, né? Com o mesmo compromisso, a mesma seriedade de fazer a obra de Deus. E nessas caminhadas missionárias, o senhor já foi também para outros países? Sim, irmão. Recentemente nós estivemos na Argentina, né? Visitando o missionário Marcos, que é da nossa Assembleia de Deus aqui de Caçapava, e também o missionário Zacarias, que é um nativo dali. Fomos lá. E aí, então, relembramos, passamos ali por alguns lugares que estivemos ali em 97. Quando nós estivemos ali, nós relembramos, né, a nossa caminhada e fazíamos ali 50 quilômetros de bicicleta para atender a obra de Deus hoje em Romão, onde nós temos um trabalho também, na cidade de Los Laureles. Nós fazíamos de bicicleta, em torno de 50 quilômetros de bicicleta. Bicicleta. E o meu filho, hoje mais velho, ele queria ir junto, e para mim não tirar aquele desejo dele, não é? Ele ia comigo, mas eu trazia ele rebocado, né? Eu levava uma corda e trazia ele na minha bicicleta, puxando ele, né? Porque era muito longe. Ele não aguentava as pernas, né? Nossa, cara, que experiência tremenda! Sim, escuro, né? Escuro. Uma carreteira onde depois o irmão Zacarias sofreu um acidente terrível, né? Zacarias? Ele disse que o sonho dele era casar, ele era solteiro, né? Mas ele não tinha nem namorada e nem pensava em casar. E disse também que queria comprar um carro, mas nem bicicleta ele tinha. A bicicleta que ele usava eu tinha dado para ele, uma bicicleta que não tinha freio, enfim, uma bicicleta que a gente encontra por aí jogada nos cantos. E também queria construir, né? Queria construir uma igreja e, enfim, comprar uma casa, vários sonhos. E eu fiquei escutando ele, disse, coitado, né? Nunca vai conseguir fazer isso, não tem nem salário. Mas passou uns 15 dias, ele sofreu um acidente que perdeu a vida e Jesus ressuscitou ele e se quebrou por dentro, perna, braço. E depois, quando ele sarou, a jovem que ele havia batizado, né, cuidou dele, ele se casou com essa jovem, comprou o carro, comprou a casa e construiu a igreja com uma indenização do acidente. Então, Deus fez uma coisa muito... E está lá até hoje, né, pregando. Deus cuidou dele. Cuidou dele, irmão. Quando falou em casamento, eu creio que o sonho de muitos são casar, né? Ah, sim. Você está na lista aí também, não? Estou morando, Deus. Vamos orar, né, irmão? Quem sabe, né? Tudo no tempo do homem, nesse né? programa aí, quem sabe surge aí alguém interessado. Aí. Romualdo, posso chamar de Romualdo? Claro, sem dúvida. Como que foi a sua infância? A minha infância não foi muito fácil, irmão. Uma infância difícil, uma família pobre, né? Uma família bem desestruturada, né? Meu pai usava muito álcool, né? Muito álcool, cigarro, e minha mãe tinha outra religião, era religiosa, né? E então não conhecia a Deus. Então não foi muito fácil, né? Pobre, pai alcoólatra, mãe religiosa, 8 irmãos, né? Enfim, foi... Vocês são 8? Somos 8 irmãos, então não foi muito fácil, não. Agradeço, sempre estou agradecendo a Deus. Hoje mesmo estava conversando com meu filho como eu sou grato a Deus da onde Ele tem nos tirado. No decorrer da tua infância, que foi uma infância difícil, alguém te evangelizava? Alguém falava de Jesus para ti? Com tudo isso que tu tinha, da tua mãe ser de uma outra função?
Sem dúvida, irmão, é um dos motivos que me leva a evangelizar e que me dá sempre ganas, como diz, né, vontade, assim, de investir nessa área, porque a minha família destruída, eu era pequeno, né, talvez 8, 10 anos, chegou alguém um dia lá em casa e nos convidou para um culto, não é? Nos convidou a família para ir no culto da Assembleia de Deus, não é? Uhum. E no caso não foram meus pais, mas eu fui, a minha irmã, que é a mais velha, fomos nesse culto. E então ali, depois disto, nós trouxemos a notícia, coisa boa, e como era uma coisa nova, assim, surgiu assim um movimento assim que daí meus irmãos mais velhos foram, minha mãe foi, enfim, aí começou o movimento, né? Uhum. Naquele lugar lá, através de alguém que bateu a mão lá, levou o evangelho e teve coragem de pregar. Meu pai, de origem alemão, não queria nem conversa com essa questão religiosa de igreja, né? Os alemãos são facão na bota, né? São meio difícil, É. né? Eles são meio cabeça dura. Mas foi depois de alguns anos ele se converteu. Eu convivi já, né, com uma família de alemão em Flores da Cunha. É, São pessoas difíceis, mas por outro lado são pessoas boas, entendeu? Entendeu? sim, Tem momentos, né? momentos, irmão, né? Momentos, né? As pessoas, na verdade, elas precisam, todas as pessoas, seja qualquer for a raça, ou enfim, toda ela tem um lado bom. A gente deve tentar descobrir Tentar descobrir. o lado bom de cada um, né? E aí a gente, quando descobre, vai tudo bem. Eu morei uns tempos em Flores da Cunha, É, anos atrás, e lá eu fui para a família Bordini. Bordini Bordini, italiano italiano, né? E também junto lá tinha alemão também lá, também, é sim. tudo junto, né? Uns alemães eram bem Sim, casca grossa. cascadura. E já sabia que quando nós ia para a lavoura colher uva, ah, eu comecei, assim, de repente, comecei a querer a orar lá. Mas eu nem imaginava ter um encontro com Deus, né? A gente Sim, que nunca tinha entrado na igreja. E o italiano lá e os alemães também pegaram uma rotina. Ninguém começava o serviço todos os dias sem antes eu orar. viu? Que bênção, Te né? ver, né? E você ainda não era cristão, Eu nem então. imaginava que um dia Não, ia ter olha um só. encontro com Cristo, né? Deus tem seus planos, né, irmão? Que É, e nisso, lindo. se fala nisso, no decorrer disso tudo, hoje eu entendo o porquê De tudo de isso. tudo isso ter É, acontecido, né? sim, é muito interessante, né? Muito lindo. E nessa caminhada que você teve, nessas experiências tudo, já teve algum medo de acontecer alguma coisa, medo de parar? Sim, já tive, não é? A gente não tem como negar, não é? Dizer que nunca teve um momento de fraqueza em pensar em desistir, em parar, né? Porque as lutas, em alguns momentos, são bem difíceis, né? Uhum. E um momento que, aliás, uns 2 momentos que me fez, assim, chorar e pensar que não era, que Deus não tinha um plano comigo. Vou contar sobre a minha vinda para cá. Uhum. Eu tive uma na Bolívia, mas aqui de Caçapava. E estava trabalhando num campo e aí surgiu um problema de administração do pastor e o pastor não tinha como me manter mais no campo, então eu fiquei desamparado e aquilo me deixou muito triste, né? Me deixou muito desanimado. Achei que Deus não tinha plano nenhum comigo. A gente morava na cidade de Linha Nova, né? Cidade bem distante, pequena cidade. Eu trabalhava na cidade, tinha uns 3.000 habitantes por aí. Então pensei que tudo tinha terminado. E chorei com Deus e disse: Senhor, nunca mais eu vou pregar. Acabou. A partir de hoje, eu não quero mais pregar, não vou subir em púlpito, não quero, só vou ir na igreja e para casa. Tinha dado um ponto final. Ponto final em tudo. E então, quando foi para nós vir aqui em 2003, na tenda da evangelização, uma das primeiras tendas que eu participei aqui, eu vim, mas por força contrária, não tinha desejo de vir, não tinha vontade de vir, não vim programado para pregar, só vim para ajudar a armar a tenda e ficar por fora ajudando, Dando enfim. assistência. Assistência, não tinha nenhum desejo, nenhuma pretensão nenhuma.
Mas dentro desta viagem, Deus falou comigo. Daí, então, eu aceitei e dei o início na tenda, né? Primeiro culto, eu preguei na tenda, né? Mas fora disso, eu chorei e disse que nunca mais queria pregar. Então a gente tem alguns momentos, né? O bom disso tudo é que Deus ele sabe quando nós estamos dizendo, e isso também é de boca para fora, porque sabia que no fundo eu não queria parar também, né? Era só um momento que eu estava desanimado, né? Para ver como o momento, se a pessoa não tiver uma estrutura, o momento ele vem, ele faz com que a pessoa Ah, pare, né, mesmo, né? sim, e esses momentos acontecem quando a gente está frágil, né? No momento frágil da nossa vida, né? Um momento de dificuldade, quase sempre a gente tem essa expressão. Diz a lenda dos judeus que Deus não ouça a oração do viajante, porque nesse momento nós aqui em Caçapava queremos chuva, né? Uhum. Mas ali, como diz ali no outro lado, outras pessoas estão dizendo que não chove, Não chove. né? Nós temos de dizer, Senhor, manda chuva. E um está dizendo, Senhor, não chove, porque eu quero cobrir a casa, eu quero É. terminar isso, terminar. Então, assim, Deus não ouve essas orações. Deus olha para um contexto geral, a nossa necessidade, né? Então, isso é o mais lindo que Deus, se Deus me ouvisse, assim como se Deus ouvisse Jó amaldiçoando o dia dele, ele não teria feito toda aquela história, né? Então, Deus não ouviu a oração a ponto de responder, que ele pediu que morresse, né? Ele queria morrer, que não chovesse mais, que maldito aquela voz que gritou, nasceu um homem na casa, enfim, aquela coisa toda. Então, Deus não nos ouviu também naquele momento. Eu li essa passagem e achei ela bem, bem forte, né? É, E tanto que a Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por nós, né? intercede e nos ensina a orar, Você, né? às vezes, tá orando e o Espírito Santo tá dando, não, tá lá. Não, não, ele quer falar outra coisa, só que ele não tá sabendo. Digamos Sim, assim. sim. E onde é que o senhor já teve alguma vez em mente um dia ser pastor, além de ser missionário? Não faz tanto tempo, irmão. Na verdade, quando eu aceitei quando eu me propus, na verdade, a ser um missionário, não tinha muito essa questão de pastor, não é? A gente fazia realmente de interesse, né? Então, quando eu fui para a missão, eu ganhava um salário mínimo. Hoje, tenho certeza que dificilmente alguém casado com filho aceitaria ir para a missão, para um lugar desconhecido, para viver por um salário mínimo com as suas despesas todas, né? Uhum. O salário mínimo, se tivesse que pagar aluguel, se tivesse que pagar água, luz, gasolina, era daquele R$ 1.000 tudo, né? Tinha que, Seria hoje um salário mínimo, né? daqueles mil tinha que fazer Fazer, triplicar. então, assim, nós fazíamos não com a pretensão de ser pastor. Na verdade, ali por 2005, por aí, 2006, que eu comecei a pensar sobre esse assunto, né? Sobre pastor, a primeira vez que eu fui numa fraterna, e que daí então que eu pensei, mas existe essa possibilidade também de um dia eu ser um pastor, mas até ali assim eu não tinha essa pretensão, sempre trabalhei muito afoito em ganhar alma, evangelizar e nunca parei muito para pensar no futuro, tanto é que nunca foi pago um INSS, né, todos esses anos Uhum. que eu tive, né, agora recente, faz uns 8 anos que eu pago o INSS, nunca pagava, porque achava que isso aí eu não ia precisar, missionário, eu nunca tive pretensão, irmão, a não ser uns 2006 para cá, mais ou menos. Aí já começou a pastorear, Comecei a pensar nisso, né? pensar nisso. Aí em 2010, 2011, comecei a pastorear e em 2013 fui separado a pastor. Como que é ser um pastor, né? É, é muito compromisso, né? Na É verdade, uma responsabilidade enorme, né? hoje está um pouco mais assim, não é tão valorizado, né? Mas é um nome assim que traz um peso muito grande de responsabilidade, porque além da tua casa, tu tem outras dezenas de casas que tu tem que dar uma assistência, tu precisa dar uma palavra de orientação, né? Tu conduz, né? Na verdade, conduz esse povo, né?
Então, tu tem que ter é um peso muito grande que eu já falei com Deus, se for para mim me perder sendo pastor, eu queria voltar a ser Ser missionário. missionário. Sim, porque é um perigo muito grande, assim como tu levar pessoas à salvação, como tu entrar por um caminho e se perder você e a tua igreja. Eu creio que, tipo, o pastor em si, ele tá carregando não só sua carga, mas sim como de vários e outras pessoas, né? De vários, sim. Então é um nome que a gente recebe com muita alegria, dá muita satisfação também. E eu já vi algum histórico, né, de alguns pastores americanos que uma das profissões que mais traz alegria também é o pastor. É o pastor. É a profissão pastor, porque imagina a alegria do teu pastor, não foi eu que estive aqui quando se converteu, não é? A gente conhecer a tua história e de repente quando vê o Teonas está lá dando da igreja, glória a Deus, aquele baita grito, né? Ô, glória! Então, então e essa satisfação, essa alegria, ela supera todas aqueles momentos que tu teve de dificuldade. Ah, Entende? Então, o pastor, assim, em partes, é a pessoa mais feliz, porque todo dia ele está vendo nascendo pessoas, né? Espiritualmente, né? espiritual. Então, aquelas lutas que vêm, que deixa um momento triste, mas de repente ali na frente vê alguém que foi curado, vê alguém que recebeu a salvação, a libertação, foi liberto. Aquela alegria é tão grande que supera aquele outro Supera. momento de tristeza. Agora que falou em glória, glória a Deus. Uma vez num culto, tava eu, né? Eu tava já ainda recém voltando a enxergar. Eu não percebi que tinha alguém na frente que estava descansando, né? E de repente eu dei deu um mover na igreja, naquele culto Sim. fervoroso, eu dei um glória, assim, de repente saltou uma senhora para cima, né? E quase deu em mim, né? Eu dormindo, tu veio me acordar. Que Bart, sim. Não, mas o irmão já está conhecido aí. Não, tipo, Ô, glória. passa por cada uma, né? É. E na sua família, alguém tá se desenvolvendo também na área missionária, a não ser o Wesley, ou tem mais? Sim, irmão, eu tenho o irmão mais velho, né, que é pastor também, Pastor também? é da Assembleia de Deus, já hoje está jubilado, tem 73 anos, mais ou menos. Então já alcançou, já terminou, no caso, a missão, né, já é um homem mais velho, mais doente. E também tenho o irmão mais velho do que eu também, eu sou mais jovem da casa, que ele é pastor também na Austrália. Uhum. Pastor Paulo Schreiner, né? Então ele também é pastor desde 93, se eu não me engano. Foi antes que eu para a missão e trabalhou na Romênia e também na Ucrânia, que hoje está em guerra, né? Então ele trabalhou na Ucrânia num período já mais livre para o evangelho, né? Mais igual a sequela assim. Então tenho também um sobrinho que é evangelista, é doutorado teologia, um rapaz muito pregador também. Tenho uma irmã também que é missionária, uma irmã mais velha também. Uhum. E praticamente toda a minha família serve ao Senhor e tem alguma atividade na igreja. Que Quase, benção. praticamente todos, né? E na Ucrânia, lá a situação tá bem difícil, né, devido à guerra lá, né? Eu acho que nem sei se estão cultuando lá, né? Sim, está uma situação muito difícil, né? Mas graças a Deus o missionário que é mantido pela Assembleia de Deus da Austrália está vivo, né? Se conseguiu sobreviver sobre toda essas guerrilhas lá e eles estão ajudando os refugiados, né? Que benção, cara. Levando alimento e ali consolando, pregando, né? Não mais como igreja porque prédio assim já está mais difícil, né? Difícil, né? Muita guerra, destruição, né? Mas esse meu irmão, ele ficou 12 dias preso numa solitária por causa do evangelho. Então eles colocaram ele numa cela escura, como diz, numa solitária, sem energia, sem água, sem banheiro, despido, sem roupa, num quarto que ele não sabia se era dia, se era noite, que dia era aquele momento, né? Ele ficou por causa do evangelho. Então, quando eles tiraram ele daquela prisão, eles deportaram ele da Ucrânia. Então, ele não pode ir na Ucrânia, ele nunca mais voltou na Ucrânia, mas ele manteve
os missionários lá. É. A Assembleia de Deus é grandíssima, né? Acho que quantas igrejas da Assembleia de Deus tem espalhado aí, não só pelo Brasil, mas pelo mundo? Não tem como, assim, uma conta precisa, mas é mais fácil achar uma Assembleia de Deus do que uma Coca-Cola, né? Eu tava trabalhando esses tempos, olha, num lugar assim, bem deslocalizado, e lá tinha uma Assembleia de Deus. Não, dificilmente não ter, irmão, olha, dificilmente não ter uma Assembleia de Deus, né? Não é por pouco, não é por menos que vai completar 100 anos, né? 100 anos? 100 anos no Brasil, né? Então, nós mesmo em Caçapava, o próximo ano vamos fazer 70 anos do aniversário da igreja. Glória a Deus. E nesses 70, assim, né, é uma trajetória incrível, né? Tem mais água, né, Jean? Sim, sem dúvida, irmão. Não é? Se desse para nós fazermos, quem sabe ainda poderemos fazer um livro ainda, né? De repente surge aí uma história da nossa igreja, Assembleia de Deus. Seria interessante, quem sabe algum irmão, membro da nossa igreja se interesse por esse trabalho, né? Seria interessante, né? E as assembleias do Brasil, elas também são um pouco ligadas com as de outro país ou não tem nada muito a ver? Automaticamente sim, né? Porque tem a Assembleia de Deus, a convenção, né, gaúcha, né? Que é o pastor Geraldino, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de todo o Rio Grande do Sul. São Paulo tem outras convenção, todos os estados têm. E, tipo, cada um faz um trabalho, mas, no geral, são tudo unidos. Por exemplo, no Paraguai tem a Assembleia de Deus uma convenção, né? Que nós não mandamos neles, nem eles em nós, mas somos toda uma mesma Assembleia. Uma união. Uma mesma união, é a mesma igreja, né? Claro que em diferentes lugares, mas é a mesma igreja. Né? Por isso tem o pastor presidente nacional aqui de todo o nosso Brasil. Nós temos o pastor Wellington Bezerra, né, Júnior, que é o pastor presidente de todas as Assembleias de Deus do Brasil. Então tem um pastor presidente de todos. De todos. E o próximo ano nós vamos ter uma convenção no Rio Grande do Sul para reunir todos os pastores do Brasil. Aqui em Novo Hamburgo, né? Vai ser uma mega... Vai ser o quê? Mais de 100 pastores? Não, só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 1000, né? Eu não cheguei nem perto. Não, só no Rio Grande do Sul nós passamos de 1000 pastores. Né? Só no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul. Então nós vamos fazer, vai ser uma convenção que vai reunir os pastores de todo o Brasil. Claro que tem muitos que não vão poder vir por falta de condição e tudo, né? Mas, enfim, vai ser uma mega festa. Ginásio, assim? Vai ser um ginásio FENAC. Alugados 5 pavilhões para fazer essa festa. Que benção, cara. Eu te ver, né? Histórias que poucos conhecem, né? Sim, poucos conhecem, né? Nós temos essa enorme missão aí. Então, vai ser muito lindo, né? Nós poder participar. Mais aguinha gelada, hein, pastora? A gente aqui gosta desse gelar, hein? Que aqui também tá fazendo um tempo bem quente. Sim. Nem tanto, dá um pouco quente e um pouco frio. Mas eu tô de casaco. Gosto de usar casaco. E eu também peguei gosto agora de usar casaco, né? Até que, né? Eu tô recém me adaptando, né? Sim. Que eu usei sou mais de camiseta, mas eu gosto muito de usar um casaco. Mas hoje eu quis, né, usar uma camiseta. Qual a dificuldade de um pastor? Eu sei que deve ter vários, mas alguma específica, né? Porque sabe por que dessa pergunta? Sim. Porque eu vejo muitos que estão lá de fora achando que o pastor tem uma vida boa. Sim. Acho que tudo é fácil para o pastor. Isso é bem normal. Eu também, quando estava em outra posição, também eu imaginava que seria um vidaço, né? Uma vida... Na verdade, não é que seja uma vida difícil também, né? Mas é uma vida problemática que tu tem que estar sempre bem, né? Tem que estar sempre de bem com a vida. Tu tem que estar sempre procurando um alto astral, porque problema a gente vai ter. Sim. Né? Por exemplo, se eu tomo a água, talvez alguém... o pastor ficou com um copo de água lá e não tomou no programa. Se eu tomo a água, ele tomou toda a água no programa. Sabe? Tem gente que é muito crítico, né? Então, uma das grandes dificuldades da gente é os problemas, essas questões, né? Que
Bom, Jesus não conseguiu satisfazer, né, o povo, essa questão. Então, só para ter uma ideia, um pastor, um amigo, me conversando comigo, disse para ele, mas tu cortou o cabelo diferente, bem jovial, ele assim, é um pouco mais novo que eu, né? Mas bem jovial ele cortou, né? Aí disse, não, eu cortei assim porque eu cortava mais conservador, eles falavam. Eu cortava do outro jeito, eles falavam. Então, eu vou cortar assim, eles vão falar mesmo, né? Então, não importa. Então não Não importa. importa. Então, assim, esse problema é um dos grandes problemas, porque tem projetos que antes de tu executar, por muitos já está abortado, né? Então, a gente tem um grande problema da gente é confiar sempre em Deus, que a gente deve confiar em Deus, né? Então, o problema de administração, um pouco da gente mesmo se policiar, tá sempre bem na vida, né? Porque senão a gente vai ver os atropelos, né? Então, Sim. Agora você falou, né, que tá sempre bem, né? Eu fico imaginando, a gente chega uma ovelha, um membro, pastor, eu não tô bem, irmão, eu tô pior. pois é. É uma situação bem difícil, né? Mas que benção, pastor. Eu fico bem impressionado, né, impactado também pelo trabalho que o senhor está tendo aqui, né, na cidade de Caçapava do Sul. Tenho acompanhado um pouco de longe, né? Eu admiro muito Sim. pela sua dedicação à obra missionária. Como é que está sendo esse trabalho com a tenda, pastor? Irmão, eu tenho a última tenda, né, que a gente teve um relatório mais preciso, assim, mais rápido, que foi na Pereirinha. Uhum. Nós temos ali 6 irmãos que têm retornado e candidatos a batismo de uma tenda, né? De uma tenda. Então, de todas as tendas, nós tivemos retorno, né? Financeiro? Não, financeiro não. Tivemos retorno espiritual, de almas, né? Então, a gente semeia a palavra e colhe alma. Então, a gente tem a tenda. Fica um pouco para mim falar sobre a tenda, né? Porque pastor não é que eu criei esse projeto. Esse projeto era do saudoso pastor Lizar em 2005, já, quando eu fui vice-presidente da igreja aqui, 2005. O saudoso pastor Lizar tinha esse projeto da tenda, né? Então não é eu que criei, eu que dei sequência. Continuei, né? Então assim, a gente tem visto que todas as tendas Deus tem trabalhado de forma diferente. E tem sido uma benção, por mais que nem eu disse, uma dificuldade que seria se a gente olhasse, né? Porque como tem muitos que gostam da tenda, tem muitos que se eu vendesse a tenda ou desse a tenda, eles ficariam até felizes, né? Mas a gente não trabalha simplesmente para agradar alguém, a gente trabalha para o reino de Deus. Pro reino de Deus, né? Trabalhando para o reino de Deus, sempre vamos ter contrariedade. E é importante sempre carregar essa visão, né? Que tu está fazendo para o reino, né? E a nossa visão mesmo, para dar sequência maior nela, nós queríamos levar ela para a Argentina. Né? Nós queríamos ter essa possibilidade, recurso, né? E talvez assim esse tempo disponível, né, para nós levar a tenda e fazer um trabalho lá com a tenda lá um mês, né? Mas quem sabe Deus vai nos. Vamos fazer uma gravação lá. Vamos, Jean? Vamos. Vamos, né? Mas lá na Argentina. Eu não sei falar espanhol. Ah, mas aí a gente, o Marquinho lá o Zacarias te dá uma mão lá. Que benção. Eu achei o trabalho com a tenda. Eu, né, fui acompanhar, a partir de um ano atrás, foi aquela primeira que teve lá no Cevalzinho. No Cevalzinho, uma chuva. O senhor está lembrado lá, né? Sim, sim. Na chuva nós armando a tenda. Foi recompensoso aquilo, porque eu nunca tinha tido uma experiência daquela, foi uma experiência diferente para mim. Sim, é isso que nos motiva, que a gente tem experiência e a gente vê Deus fazendo milagre, né? Agora tinha um rapaz lá na Pereirinha, desviado desde 2006. Ontem fui na casa dele, me chamou, que quer retornar para a igreja. Ontem à noite fui lá. E ele, feliz, né? Feliz da vida, que conseguiu retornar para a igreja.
E a igreja é perto da casa dele, inclusive a avó dele doou o terreno da igreja, né. Oh, Então, assim, ele tem ligação com a com a igreja, igreja. mas só que não ia. Então, se a tenda não tivesse ido lá, ele não estaria na igreja Não seria hoje. mais. Esse rapaz mesmo, ele não ia na igreja, mas foi na tenda. Foi na Todos os tenda. cultos ele aceitou Jesus e o pai dele se reconciliou já na ceia agora, né. Que benção. E tem mais 2 para batizar de lá, tem mais uma outra sei que vai aumentar 6 a 7 membros novos na igreja, Na igreja. né, batizando os outros 2, né, vai dar uns 6 ou 7 membros desta tenda. Que benção, cara. Então, assim, o resultado foi na tenda que fizemos na São Domingos, uma senhora foi para testemunhar que ela não poderia ficar mais de 15 minutos sem o oxigênio, sem aqueles tubos de oxigênio em casa. Uhum. E então ela foi no culto, ficou lá quase 2 horas no culto e não precisou de nem oxigênio, né. Então, assim, se não fosse ir à tenda lá, essa senhora estaria presa dentro de casa, cada 15 minutos, fazer a respiração no oxigênio, estaria doente, mas a tenda foi lá, ela ficou curada e bênção de Deus. Bênção de Deus. Eu acho bonito esse trabalho que realmente, né, estão indo acolher os necessitados, né? Sem dúvida, não é? Sem E dúvida. antes do senhor estar em Caçapava, o senhor estava aqui em outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, perto Arroio Grande. Arroio Grande. O trabalho lá, como é que era o trabalho lá? Não, também é um trabalho menor, né, um trabalho mais pequeno, menor, mas também um trabalho que a gente fazia trabalhos missionários, não, nós também tínhamos uma Kombi e andávamos no interior visitando, fazendo culto nas casas e, enfim, só não tínhamos os recursos que nós temos hoje aqui, né, para fazer o trabalho, mas ali nós já estávamos ajudando o missionário também, enfim, nós sempre, em todos os lugares que eu fui, eu nunca perdi esse vínculo missionário, Missionário. sempre mantive, né, esse desejo, essa convicção, né, de fazer. Até, inclusive, às vezes eu brinco falando sério, para minha esposa, Tânia, né, Uhum. quando eu me aposentar, eu quero ir para a missão da Argentina, daí então não adianta se aposentar. Quando eu me aposentar, eu quero ir embora para a Argentina, A Argentina. fazer missão da... Não, então não adianta se aposentar. Nem se aposenta, toca direto. Não precisa. Tem algum mistério, sei que nós já comentamos isso, mas tem algum mistério para ser missionário? Tem que ter um chamado para isso mesmo? Ou seja, a pessoa seja, eu quero ser e eu vou ser? Tu acredita que há um chamado para cada pessoa? Sem dúvida, irmão, né? Porque só com a nossa vontade a gente não consegue, né? Porque eu determinar, eu quero ser um missionário, porque isso não seria tipo assim uma fabricação, né? Vou dizer, eu vou fabricar missionários em Caçapava. Isso é algo que vem de Deus, porque a primeira dificuldade, certamente, é por isso que muitos obreiros, né, que desistem, não chegam nem a ser missionário. Ele começa a pregar, de repente, quando a gente vê, não prega, não está nem na igreja mais. Então, essa questão, eu não posso dizer, a partir de hoje, o fulano, você vai ser missionário. O que eu posso fazer com ele? Posso dar instrução, eu posso aconselhar ele, eu posso apoiar ele, eu posso enviar ele, mas a questão missionária dele é Deus. Dele. Então, isso aí é bom, né? Que diferencia muita coisa, né? Sem dúvida, né? Eu dizer assim, vou te dar um X para ti para a Argentina e tu vai para lá. Isso aí é fácil, né? Seria fácil. Mas o difícil é aquela pessoa desempenhar o trabalho de missionário, né? A função de missionário. Então, isso não é o do homem, isso é diretamente de Deus, não é? Eu também vejo como cristão e crente, eles recebem muito ataque, né? É. E o senhor acredita que estamos no fim dos tempos, pastor? Sem dúvida, né? Eu acredito que nós estamos pregando, como dizem, as últimas mensagens da igreja, não é? Poderíamos até pôr um nome aí, a década da colheita, porque todos esses movimentos aí de guerra, e se nós olharmos a nossa guerra que está aí
a nossa não, a deles, essa guerra civil que está aí, partidos brigando e tantas coisas, tanta dificuldade, economia, grandes países que sempre foram os top, né? Uhum. Estão em dificuldade, a sociedade, né? A moral, né? A humanidade numa moral, eu creio que se fosse biblicamente olhar, tão piores do que Sodoma e Gomorra que Deus destruiu, né? Então, sim, eu creio que nós estamos no último tempo mesmo, Último irmão tempo. Teunas. Não tem muito. Se nós tivermos que fazer hoje, vamos fazer hoje. Não sabemos se amanhã vamos poder. E como tu tem falado aí, não sou, né, que estamos nos últimos tempos, não tem sido tão claro que o amor de muitos já se esfriou mesmo, né? Em tudo isto, né? Em todos esses aspectos. Tanto esses acontecimentos climáticos e social e econômico, também esses fenômenos espirituais, né? Que a gente vê, tem muitos na igreja, mas tem poucos comprometidos, né? Com o Senhor mesmo, né? Então, essa dificuldade é muito grande espiritual. Eu ouvi uma reportagem, foi uns 3 dias atrás, né? Não sei se também é verdade, que já estão em um projeto de estabelecer um só governo e uma moeda única. A gente vê essa formalidade dessas reuniões e tudo isso, que não há muito o que fazer. Então, por isso eu procuro dedicar meu tempo, né, e planejando e o que eu poderia fazer para alcançar mais vidas. Alcançar mais vidas. Mais vidas, né, porque há muitos anos, uma entrevista, né, uma pesquisa, que só do tabaco morre mais de 100 milhões de pessoas por ano, né? Só do tabaco. Então, agora, com essa Covid, a gente pôde ver, eles detalhavam as doenças que morriam, a gente fica assustado, né? De ver a quantidade de pessoas que morrem e, dentre elas, quantas que não conhecem o Evangelho. Então, enquanto nós temos aqui conversando, quantos já partiram em todo o nosso globo, em todo o nosso a nossa pátria, né? Quantos nesses 40, não sei quantos minutos estamos aqui, quantos já partiram, né? E quantos sem salvação. Por isso nós temos a obrigação, porque, irmão Teonas, nós não pregar o evangelho não é uma opção tua, nem minha, né? Eu prego se eu quero. Deixa que o Teonas pregue, faz os seus programas, posta no YouTube, deixa que o pastor pregue, o Marcos pregue, fulano pregue, mas é um mandamento, né? É um mandamento. Mandamento. Decide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse que era o pastor nem o Teonas, todos, né? E de pregar o evangelho. Então, é um mandamento, né? E nós temos que cumprir os mandamentos, Senhor. Então, é um mandamento que nós temos que pregar. Eu vejo também que muitos ficam meio assim, né? Meio com medo e vergonha de fazer a obra, que muitos querem ser eloquentes para isso, né? Sim. O evangelho, ele é simples, né? Simples. É simples, irmão. A gente olha os pregadores, o Billy Graham, pregando. Se fosse hoje, talvez ele não ganharia oportunidade nas igrejas, não é? Uma mensagem simples, como diz assim, só um feijãozinho com arroz, não é? Enchendo estádios de 100 mil pessoas aceitando a Cristo num culto, não é? E mensagens que dizem, mensagem simples, né? Uma mensagem rasa, como alguns dizem, né? Mensagem rasa, uma mensagem simples. Mas, na verdade, nós precisamos saber mesmo quem é Cristo. A gente vê muitos pregadores que falam 30, 40 minutos sobre um personagem, sobre o que vestia, o que comia, onde andava, o que fazia, o que pensava, né? E, às vezes, 5 minutos do Senhor. Do Senhor. Né? Então, se dedicam muitas mensagens, se fixa em cima de outros, menos em Cristo, né? Menos em Cristo. E é importante tá sempre com a visão para Cristo, né? Para Cristo, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, né? Ela pode começar no Davi, pode começar lá no Salomão, mas tem que terminar em Cristo, né?
Estou falando isso porque eu tenho convívio com bastante pessoas, né, que não são cristãos, né? Muitos comentam assim, eu não sei. Será que um dia eu posso ser pregador? É. Eu pergunto, por que não? Deus Por pode que te não? fazer um Sem pregador, dúvida, né? pode ser. Mas eu não sei pregar como vocês falam. Assim, não, o evangelho ele é simples, É simples. ele é humilde. Não, ele é simples, né? É, Pedro era um homem simples, o apóstolo Pedro, né? Não tinha estudo, não tinha letrado, né? Ele levava multidões, né? Claro que também tinha Paulo, que era um grande estudioso, também pregava, tinha médicos, né? Então, sim, o evangelho não é só para uma classe, é só para os pobres, é só para os ricos. Na verdade, irmão Teonas, uma estatística que o menos evangelizados são os ricos, porque é mais fácil eu evangelizar uma vila pobre, que vão me receber, não tem tempo, não está em casa, né? Tem que marcar hora, e eu vou lá numa pessoa mais simples, como diz, mais pobre, ele já na hora já me recebe, manda eu entrar, manda eu me sentar. É mais acolhido. É mais acolhido. Então, assim, hoje a classe menos evangelizada hoje é a classe alta. Classe alta. Essa é a menos evangelizada. Há feito uma estatística de missões, né, que já foram provados, que o menos evangelizado hoje é os ricos. Eu vi um vídeo do pastor André Valadão. Mandaram uma mensagem para ele, né? Achei até bem interessante isso, né? É fácil, né? Tu aí, né? Pregar em Miami. Por que tu não vem pregar aqui na África? Aí ele falou assim, cara, quando ele falou do mesmo, é mais fácil um pobre me receber do que um rico que acha que não precisa de nada, alguém que acha que já está rodeado de conforto, achar que não precisa de nada, querer receber o evangelho. Eu também tenho essa, inclusive não é só um pensamento, é uma estatística feita, né? Que, vamos supor, um médico, dificilmente um médico vai atender o Teonas para ouvir do evangelho, mas uma pessoa lá, pobrezinha, com uma casa bem humildezinha, chegar ao Teonas, vai receber ele. E geralmente os humildes é o que mais recebe. Vai receber. Então, assim, o menos evangelizado. E nós precisamos também alcançar a classe alta, né? A gente está orando para Deus nos dê um jeito de nós encontrar essas almas também, porque eles também... É que todo mundo precisa, né? Precisa, além do dinheiro deles, eles precisam de Jesus. Um exemplo, a Austrália. A Austrália, para se evangelizar, é um dos países muito difícil, porque uma coisa que eles não precisam, não tem falta, é dinheiro. É um país rico. Rico. Então, aqui eu chego lá para um irmão e digo, olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te estruturar, Deus pode te dar um emprego, Deus pode te dar uma casa. E chega lá para eles, o que eu vou dizer para eles, né? Nessa questão. Eles têm casa, têm dinheiro, têm família, têm emprego, eles têm tudo. Para que eu quero Deus? Então, sim, essa classe que a gente vai ter que trabalhar bastante também, né, para alcançar o evangelho. Interessante essa passagem aí, essa mensagem, né? Estamos aqui comentando, né, não que o rico não precisa, né, mas que muitos acham que não precisa. Que não precisam. O evangelho, de fato, é para as pessoas que precisam, né? E todos também têm que reconhecer que precisa, né? Realmente. Qual é os projetos que o senhor tem para logo adiante, para logo futuro? O futuro presente, como diz o outro. Um projeto que já tinha na igreja, né, e que tá em andamento hoje é o nosso centro de eventos, né? Um dos maiores projetos nossos, né? E em todos os termos, né? Na parte de financeira também. Nós já estamos em andamento uma planta no Engenheiro, de nós fazermos um prédio de 20 metros por 70, né? Para mais de 1.000 pessoas. Opa! Então, esse é um dos projetos que eu creio que vai mexer muito com a nossa igreja, a sociedade, enfim, porque queremos fazer nesse projeto, além de ser um lugar para nós cultuarmos a Deus com a nossa igreja, também quero fazer um lugar que sirva de ação social, né? De nós termos atividades ali, enfim, cursos e algumas coisas mais. Então, esse é um dos projetos que eu acho que vai terminar de branquear meus cabelos. Né?
O segundo projeto é nós darmos uma sequência maior na evangelização, né? Porque a gente olhando assim, igrejas que tem na cidade aqui, tem várias igrejas, não é a nossa somente, com muitos membros. Então, aparentemente, assim, não é necessário mais aquele evangelismo de ir na rua. Mas hoje ainda é provado que a maior forma de ganhar alguém para Jesus é no evangelho boca a boca, corpo a corpo. Aquele do panfleto, chegar na casa e ainda é. O que nós estamos fazendo aqui é ótimo, uma grande ferramenta que Deus nos deu. Se tivéssemos televisão, outra grande ferramenta que Deus deu. Mas a rádio, enfim, todo meio de comunicação, igreja, mas ainda o maior surtidor de efeito ainda, hoje ainda, é aquele panfletagem. É que muitos também não têm condições de acessar uma plataforma digital. Não acessar tem, o YouTube. sim, não tem condição. E outra coisa, de repente eles te ouvem agora, passam 15 dias, ou só 15 dias ou um mês? Agora, essa é a novidade que eu quero dizer. Toda semana terá vídeo no canal do YouTube, todas as segunda-feira, às 7h30 da noite, vai ter vídeo novo no canal. E estamos com um projeto. Tem um desafio. Queremos alcançar 1.000 inscritos no canal. Nós vamos fazer um sorteio de R$1.000 para aqueles que mais comentar nos vídeos, tá bom? Nós vamos fazer um sorteio, após chegar a 1.000 inscritos, nós vamos sortear aquele que mais comentou no vídeo, irá ganhar R$1.000. Então você já não perde tempo agora, já se inscreve, convida teu pai, tua mãe para se inscrever e comenta bastante no canal que nós vamos sortear R$1.000. Eu creio que você pode ser um ganhador, né? Imagina receber uma ligação com um prêmio de R$1.000. E é isso daí. Toda semana, vídeo novo no canal, toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Olha, eu quero parabenizar o Theonas, né, por esse trabalho aí e convidar você para não deixar de participar ali, de se inscrever no canal do nosso irmão aí, você que está nos assistindo aí. Faça isso, né? Ajude o nosso irmão a esse ministério que Deus deu para ele, né? Então você se inscreva aí, participe, e se você ganhar o R$1.000, dê para a missão. Ô, glória! Seja ferramenta nas mãos do Senhor, sempre fala, né? Ajudar o próximo, ajudar, né? o próximo, né? Então, é um projeto também nós intensificar o nosso trabalho na Argentina, né? Consolidar, tentando construir nem que seja uma pequena capela lá e pôr lá o nome da Igreja Assembleia de Deus e Caçapava do Sul. Vai ser na Argentina. Argentina. Que bem, eu quero, né? Quero fazer uma visita lá, e se Deus quiser, vamos fazer um trabalho lá, um projeto lá. O Jean vai nos acompanhar, né, Jean? Sim. Se Deus quiser, temos bastante ideia, viu? Logo lá a gente vai estar flutuando. Porque como é que o povo lá na Argentina, como é que é o evangelho lá? Ele é bem propagado ou não? Ele é semelhante ao nosso, né? Então, um exemplo, lá na Argentina, onde nós estávamos, era uma cidade de porte menor, né? Não é uma cidade grande, 20.000 habitantes. Então, lógico que é uma cidade interioriana, né? Do interior. É um pouco diferente da cidade grande, mas é muito receptível, né? O evangelho, onde nós chegamos, nos receberam bem. Os lugares que fomos foi muito bem recebido, né? Eles são muito receptivos do evangelho, eles aceitam muito bem, só que eles têm uma dificuldade de permanência, né? Não é como nós, assim, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou daqui, tipo assim, se eu for para outra igreja, mas eu já saio avisando, eu vou ir para lá. Eles vão hoje numa igreja, amanhã vão noutra, enfim, é mais difícil de formar o grupo, né? Dizer, esse grupo é meu, né? Eles estão aqui, mas estão ali, estão mais para outros lados, né? Então é difícil o latino, assim, de formar, dizer assim, aquele grupo, né? Eu vi que agora, pelas fotos que foi publicado ali, você teve batismo lá agora, né? Sim, teve batismo, né? Batizamos os irmãos, a irmã também. E lá fizemos um culto ao ar livre lá, e com pouca iluminação, uma pequena luz aí, tinha 50, 60 pessoas talvez no culto. E uma senhora ficou perturbada ali, endemoniada, e aí na hora da oração estava, como diz, disparando, né? Fugindo, né?
e a intenção dela era se suicidar. Então, o inimigo já tinha outras investidas dela se atirar na frente de um caminhão, e ali eram 100 metros de distância, já cruzava a BR, né? Então, Deus não permitiu, a gente conseguimos segurar ela. Quando ela estava saindo no portão da casa, correndo, alguém conseguiu segurar, a gente oramos por ela, foi liberta. E o pessoal, assim, humilde, né? Eu ia dizer que lá onde nós estávamos é semelhante a 20, 30 anos atrás aqui, nós, né? Culto ao ar livre, sem muita coisa, sem muita luz, uma caixinha de som pequenininha, né? Então, inclusive, lá compramos uma caixa de som de 600 watts para o irmão Marcos, compramos um violão, microfone para ele poder, com a caixa de som dele, a minha, eu falava mais alto do que a caixa de som dele, é muito pequenininha e fraca, né? Então, compramos um equipamento melhor para ele lá. Que legal, cara. Eu acho um trabalho bem, bem legal e muito importante também, né? Sim. A gente vê hoje, né, que aqui creio que no Brasil e no mundo, hoje em dia, tem como oferecer um conforto melhor, né, para os membros, né? Até para as pessoas que vão visitar, né? Sim. Nossa igreja mesmo, né? A gente tem a alegria de poder receber qualquer um, né? Ter um ambiente bem, bem hospitaleiro, né? Glória a Deus. Bom, pastor, quero te agradecer pelos teus momentos aqui. Para quem ainda não sabe, ele é o meu pastor-presidente, Jorge Romualdo. É um prazer ser pastoreado por este homem de Deus, uma pessoa com visão missionária, com visão do futuro também, e ainda mais de tudo, uma visão do reino de Deus, né? Você teria uma palavra para deixar para a quem nos assiste, tanto jovem como pessoas mais maduras, que estão neste momento talvez indecisas, não sabem se seguem o caminho com Deus ou se param? O que o senhor teria a dizer a essas pessoas? Bem, antes de trazer essa última palavra, eu quero agradecer ao Teonas, né? Nosso irmão em Cristo, que conhecemos aqui em Caçapava e a qual admiramos, né? Amém, Trabalho e sempre, como diz alguns, né? Casa cheia. Tá, o Teonas, a casa é cheia. Também o Jean, também. Prazer estar com o irmão. A minha esposa, a irmã Tânia, a missionária Tânia, os meus filhos. Dizer aos irmãos que a melhor coisa que nós podemos fazer, que você pode fazer, é tomar uma decisão com Cristo. Porque a gente tem visto tantas pessoas que se decepcionaram e hoje estão sofrendo, mas não têm coragem de retornar aos caminhos de Deus. Que você possa ter hoje uma decisão com Cristo, porque o céu está logo ali, né? Se poderíamos até usar uma expressão figurativa, podemos sentir até a aroma do céu, a aragem do céu. O céu está bem pertinho e não há mais o que fazer. E às vezes você pensa, mas eu sou o jovem, né? Eu sou tão jovem, pastor. Mas para ir para o céu e para ir para o inferno não tem idade. Ou é você crer ou não crer, né? Não há muita coisa para fazer. E eu quero dizer para você que o céu foi feito para mim, foi feito para você. Aquela arquitetura maravilhosa que nós lemos na Bíblia do céu, aquela cidade que nos escreve em Apocalipse, é nossa, é minha e é sua. Essa herança deixou o Senhor. Quando o Senhor ainda em vida, ele deixou o Novo Testamento e ele fez um Novo Testamento. E nós somos os testamentários. Então, o Senhor, em vida, ele fez um testamento, deixou para nós. Por isso, ele teria que morrer. Quando Jesus morre, esse testamento tem validade. É a mesma coisa se você ganha uma herança com um testamento, enquanto a pessoa que fez o testamento estiver viva, a herança não é tua. Ela é tua, mas tu não tem poder sobre ela. Então, Jesus morreu para que nós tivéssemos esta herança. Então, hoje é uma realidade, irmão Teonas, não é mais um sonho, não é uma sombra do Antigo Testamento, é um sonho. Então, o céu é nosso, o céu é teu.
Então, Deus não nos fez para conhecer pelo menos 3 coisas. Ele não nos fez para conhecer a morte, nem o inferno, nem a doença. Ele nos fez para entrarmos no céu, para sermos adoradores. E você que está nos ouvindo, participando, eu quero que você, orar por você também no final, para que você receba o Espírito Santo e se levante dessa posição de parado e retorne aos caminhos do Senhor quanto antes. Volte para o Senhor, não tem idade, mas eu estou velho, pastor, mas não faz mal, o céu é para todos nós. O Senhor, o Espírito não fica velho, outra coisa interessante, né? O nosso corpo fica velho, fica marcado pelo desgaste, pelo cansaço, pela idade, mas o Espírito não fica velho. Então, o teu espírito não vai ficar velho, só o teu corpo. Então, aceita Jesus, volte para a igreja, tome uma posição, porque Deus vai dar um ponto final nessa história cansativa, essa história que não tem fim na tua vida, vai dar um ponto final e vai começar uma nova história. E se nós fôssemos começar outro programa, eu ia apresentar o testemunho do Theonas para você, que já deve conhecer, que o Senhor deu uma nova vida para ele, uma nova história, escreveu uma nova história, e de repente, alguns anos passados, não sei quantos, ele não pensaria em fazer 5 anos um trabalho no YouTube para as pessoas. Então, assim, Deus tem um projeto na sua vida e vai mudar a tua história. Eu quero fazer uma oração com você antes de passar outra vez para o Theonas. Senhor, eu te agradeço por essas pessoas que estão nos assistindo, que possam encontrar o céu. Eu te agradeço porque tu és Deus que perdoa, tu és um Deus que salva, independentemente da religião, da cor, independentemente da nacionalidade, tu és Deus sem fronteiras para entrar, para salvar, para curar e nos preparar para este belo lugar que é o céu. Agradeço pela vida do irmão, Senhor, que está fazendo esta programação, Theonas, o Jean, e entrego tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Oh, coisa boa. Importância, né, da pessoa receber o evangelho. Ouvi uma reportagem também de um pastor, o pastor André Fernandes falou, né, que uma repórter, ao entrevistar o Billy Graham, ela fez umas 3 perguntas para o Billy Graham. Se ele estava arrependido de não ter feito algo, né? Mas ela não imaginou, né? Porque o Billy Graham automaticamente tinha uma família bem estruturada, os filhos bem, né? Sim. E ela pensou que ela fez essa pergunta imaginando que não fosse ouvir uma resposta, entendeu? Diferente do que ela esperava ouvir, né? Que estivesse, que talvez ele não teria algum arrependimento. E ele falou que sim. Ele se arrependia de não ter orado mais e ter lido mais a Bíblia. Interessante, né? É, verdade. Isso aí é sempre necessário. E eu acho muito lindo isso, e eu creio que Deus também tem um propósito na tua vida. E aqui nós encerramos mais um podcast. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, ficou com a gente nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Esteve participando com a gente hoje, pastor e missionário Jorge Romualdo, e não esqueça do Schreiner. É isso daí, Deus abençoe grandemente, poderosamente. Obrigado por ter ficado com a gente. Deus abençoe. Até o próximo. Até o próximo.